o podcast onde a vida se leva na desportiva e onde nos desafiamos a descobrir o atleta que vive na nossa mente. Hoje o nosso atleta é o Hélio Gomes. Olá Hélio, muito bem-vindo. Olá, muito obrigado. O desporto do Hélio é a corrida. Sim, o atletismo. O atletismo. E por isso vamos começar com a pergunta da praxe. Hélio, o que é que para ti é ser atleta? Essa é uma pergunta, logo para começar, complicada. Ser atleta, tenho que responder quase de uma forma pouco filosófica, é um modo de vida, não é? Ser atleta é um modo de vida. Ainda que depois todos nós podemos ser atletas nas nossas profissões, mas um atleta, e para não me alongar muito, é alguém que estabelece uma meta e estabelece um plano, elabora esse plano para chegar àquela meta. Claro que há muitos obstáculos pelo meio e o que eu acho que depois caracteriza o atleta, mesmo atleta, é que independentemente dos falhanços, há um plano e o plano é cumprido. Não sei se me faço entender. Perfeitamente, e tocas aí numa palavra específica, é a falha. Como é que se lida com a falha? Como é que tu lidas, enquanto atleta, com a dinâmica da falha? E eu sou especialista em falhas, porque tenho falhado imenso ao longo da minha carreira. Às vezes pergunto-me como é que ainda sou capaz de continuar depois de tantas falhas, mas eu tenho algo dentro de mim que me diz, falhei, mas agora falhei melhor. Falhei, mas não sei se isto faz muito sentido. Faz todo o sentido. Falhei, mas não falhei tanto. E levando isto para o futebol, a bola não passou tão longe da baliza, já foi ali mais próximo, e é isso que me leva a ultrapassar as falhas. Esse conceito de falhar mais próximo, falhar melhor, é importantíssimo, melhor. Não é? Porque, ou seja, o que isso quer dizer é que tu sabes para onde é que queres ir e estás cada vez mais perto de lá chegar. Porque se nós estivéssemos constantemente a falhar, mas sem saber onde é que queremos ir, não vamos saber quão mais próximo estamos nessa falha de atingir o que nós queremos, não é? Claro que sim, porque aí é que eu acho que o atleta marca um bocadinho a diferença, ou as pessoas que pensam como um atleta, é que estabelecem o objetivo e é quase, entre aspas, como os burros, tem ali algo que nos leva a olhar sempre para aquela meta, para aquele nosso objetivo. Independentemente das falhas, é importante, se falharmos agora, pode haver ali uma fase de nojo, entre aspas, mas continuar logo de seguida, porque se deixarmos o tempo passar, é pior e temos que continuar sempre na busca do nosso objetivo. E como é que se lida com essa fase de nojo? Eu tenho as minhas estratégias. Por norma, mas lá está, aprendi estas estratégias com a falha, porque se calhar quando era mais novo, as coisas corriam mal e eu demorava, se calhar, uma semana, 10 dias a recuperar dessa falha. Agora, quer as coisas corram bem ou menos bem, eu sou uma pessoa mais tranquila, com a própria experiência, com a própria idade, com essas falhas que me ajudaram a crescer, e é um bocadinho por aí. Eu acho que se calhar para percebermos o agora e as falhas, mas também conquistas, que isto não... Atualmente acho que podemos viajar um bocadinho para perceber quando é que percebeste que, calma, eu tenho jeito para isto, eu corro bem e quero ser atleta. Essa também é uma pergunta que já respondi algumas vezes. Eu sou de Barroselas, de Viana do Castelo, uma pequena vila relativamente próxima de Viana do Castelo, e que tem uma freguesia vizinha que já pertence a Barcelos e, consequentemente, a Braga, que é Tergosa, onde eu estudei, porque eu acabo por nascer no final do ano, a 27 de dezembro, então os meus pais, para me colocarem na escola com 5 anos, porque normalmente é com 6, eles colocaram-me na escola em Tergosa, porque era uma pequena aldeia, onde éramos 7 ou 8 só na escola primária, e então foi uma feliz coincidência, porque exatamente em frente à escola havia uma associação, que ainda existe, que é a Associação Desportiva e Cultural de Tergosa, onde se reuniam ali ao final do dia um grupo de pessoas para correr. E coincidia sempre com a minha saída da escola, ver ali a malta a correr, e aquilo começou-me ali a chamar, a despertar ali um bichinho, convenci os meus pais, fui experimentar, e lembro-me que ao final de meia dúzia de treinos percebi
porque tinha facilidade em acompanhar os outros miúdos que já estavam lá há mais tempo, inclusive acompanhar os adultos. Foi um passo rápido até chegar às primeiras competições e ao final da segunda competição já venci a competição e pronto, depois a partir daí, claro que como sou criança, começa-se a entusiasmar com a subida ao pódio, com os troféus, com as medalhas, às vezes até com os lanches que davam e esse tipo de coisas e diria que foi relativamente rápido e eu apercebi-me disso pelos resultados. A corrida tem imensas variáveis, não é? Não é como no futebol, ou se joga ou não se joga. Tu dentro do atletismo e dentro da corrida podes correr curtas distâncias, médias distâncias, longas distâncias, sim, muito longas distâncias. Como é que tu decides ou como é que tu percebes ou compreendes qual é que é a tua zona de conforto ou de máximo potencial? Ainda estou a descobrir, ainda estou a descobrir isso, mas Portugal foi um país sempre extremamente ligado ao atletismo, desde os anos 80, com os sucessos do obreiro, do professor Muniz Pereira, não é? O grande mestre, ele que introduziu a escola do atletismo aqui em Portugal foi ele, e o que é que ele defendia? Que os mais jovens deviam começar com distâncias mais curtas e conforme a idade fosse avançando, aumentavam as distâncias. E isso é exatamente o que eu fiz. Ou seja, eu comecei o atletismo na Associação Desportiva e Cultural de Tragosa. Era um clube super pequeno, super humilde, onde só fazíamos as chamadas provas de estrada, que é todos os fins de semana havia uma romaria. Na romaria havia um evento esportivo, por norma era uma prova de atletismo. Os miúdos iam lá, corriam 1 km, 2 km. Mais tarde, 5 anos depois, dei um passo extremamente importante na minha carreira, porque saltei para um clube de Viana do Castelo, que é os Ciclones, que é o clube da Manuela Machado, que já foi campeã do mundo, e esse clube tinha uma visão já de um atletismo mais global, um atletismo de pista. E então aí fui colocado a treinar com um treinador que ainda é o meu treinador atual. Comecei por distâncias mais curtas, de 800 metros, sentia-me muitíssimo bem. Passado uns anos subi para os 1500, sentia-me também muito bem. Os tempos foram passando e agora acabo de fazer uma maratona em abril. Ou seja, fiz todo este percurso, desde as distâncias mais curtas, do meio fundo curto, até à maratona, que é a distância mais longa. Agora, onde é que eu me sinto melhor? Não sei. E a conversa interna muda entre fazer 1500 metros ou fazer 42 km? Imenso. De que forma? Eu na maratona sou um novato, sou um benjamin, porque só fiz uma maratona. Mas fiz toda a preparação, que é longa e é um bocadinho dolorosa. E a conversa muda, ou a conversa mental muda, a nossa conversa interior, porque se na altura dos 1500 metros eu tinha tudo planeado antes do tiro de partida, tinha o plano A e o plano B, e aquilo pouco fugia daquilo que eu tinha pensado, porque estamos a falar de um esforço de mais ou menos 3 minutos e meio, e é tudo muito rápido, passa tudo muito rápido, enquanto na maratona eu tinha um plano, mas era por fases. E primeiro vou até à meia maratona, depois até aos 25 km, depois até aos 30, 35, depois os últimos 7 para gerir, e é uma coisa muito mais complexa a nível mental, a maratona. E consegues explorar um bocadinho mais isso? Consegues nos dizer exatamente do que te lembras? Qual é a conversa que tu tiveste de ter? Quais foram os momentos? Quais foram as hesitações? Quais foram literalmente as conversas que tu tiveste? Sim, consigo, porque é uma coisa recente. Eu próprio tinha estabelecido um plano com um determinado ritmo para chegar à meta nas 2 horas 14. Acabei por fazer 2 horas 15. Fiz a Maratona de Paris. A Maratona de Paris é uma maratona, para quem conhece a Maratona de Paris, extremamente difícil, com imensas subidas, imensas descidas. Depois apanhámos um dia de frio, chuva e imenso vento. Ou seja, estava ali tudo a proporcionar-se para ser um dia épico e acabou por ser. E então dividi a primeira fase, que era a meia maratona, onde na primeira meia maratona teria de correr na retaguarda de um segundo grupo, que era o grupo dos europeus, sempre o mais descontraído possível, apanhar os abastecimentos, fazer a água, o gel, super tranquilo. Depois dividi de 5 em 5 km, ou seja, aos 25, 30 e 35, que eu sabia que era a fase intermédia, onde a energia já ia começar a ser menor e o ritmo de corrida poderia haver ali o risco já de começar a diminuir. Mas felizmente
senti-me super bem, sempre estás bem, aguenta-te, deixa aí tranquilo. Os últimos 7 quilómetros, se calhar também por falha minha, já a nível mental, porque eu já estava preparado para sofrer, e isso veio a acontecer. Primeiro, porque eram os últimos 7 quilómetros, as minhas reservas de glicogénio tinham terminado, tinha que usar outra fonte de energia que é as gorduras, tinha treinado isso, mas eu estava preparado para sofrer e foi o que acabou por acontecer. Ou seja, se calhar se eu tenho estabelecido outro tipo de plano, um plano similar ao que eu tinha estabelecido até aos 35 km, se calhar em vez de sofrer 7 km como sofri imenso, tinha sofrido só 1 ou 2. Ou seja, quero com isto dizer que às vezes o plano mental é tão importante como o plano tático, porque eu parece que me preparei para sofrer. Não sei se me faço entender e se me consigo explicar. Perfeitamente. E nesse sofrimento, existe alguma vez o pensamento de desistir? Não me passou pela cabeça. Até porque eu, ao longo de 20 e tal anos de atletismo, desisti 3 vezes e as 3 por queda. Ou seja, sou uma pessoa que... Isto parece um bocado estúpido, mas tenho dificuldades em desistir. Acontece isso no treino, acontece isso noutro tipo de tarefas, eu dificilmente desisto. E no atletismo isso, pronto, verificou-se essas 3 vezes, mas foi por motivos de força maior. E foi em provas de pista, onde há muito contacto, e acabei por desistir por queda, porque nos 1500 metros isso acontece com alguma frequência. Agora, em provas mais longas, por mais que seja o sofrimento, pronto, acho que a palavra desistir não se coloca, porque não estou só eu a desistir, está o meu treinador a desistir, está o meu clube a desistir, está toda a gente que trabalhou para aquele momento a desistir. Eu é que estou ali a executar a tarefa, mas tenho as outras pessoas todas atrás. Aqui, estás a falar da equipa técnica. Não desistes porque é uma equipa. Para além da equipa técnica, e voltando aqui um bocadinho ao teu percurso, foste tendo alguém também que te foi apoiando a nível familiar, porque às vezes quando estamos, imagina, em Lisboa, e somos de Lisboa e temos tudo à nossa volta, é mais confortável chegar a um determinado patamar como atleta de alta competição quando estamos dentro do nosso conforto a vários níveis. Ao longo do teu percurso, foste tendo também este apoio familiar? Em que é que te apoiavas fora das pessoas que estão contigo na parte técnica de competição? Claro, a minha família, primeiro, são as pessoas mais importantes da minha vida. As minhas irmãs e os meus pais. Depois são as pessoas que mais me apoiam, que mais me apoiaram ao longo da minha vida, e quer desportiva, quer não desportiva. Mas só focando aqui na parte desportiva, a minha família é fundamental, porque quando apareceram os obstáculos, quando aparecem os contratempos, eles estão sempre lá, não estão só nas vitórias. E depois é uma família que se habituou a ter um Hélio atleta, porque a minha mãe adequa a alimentação para a minha causa, as minhas irmãs adequam, por exemplo, o som da televisão porque o irmão está a dormir. Toda a gente vive, eu sinto isso, que toda a gente, quando estamos em casa, os 5, que agora é raro, não é? Por causa das circunstâncias da vida, mas sim, quando estamos todos reunidos, toda a gente se adapta a mim. Eu não tenho necessidade quase de me adaptar a eles, porque são eles que se adaptam a mim, porque sabem que tenho aquela meta para atingir e todos colaboram. Isso, quando assim é extraordinário. E foi uma coisa que foi conversado entre todos, que ia ser preciso existir essa coordenação, por assim dizer, essas cedências, ou que aconteceu porque de alguma maneira foi imposto? Não, aconteceu naturalmente. Como eu já pratico atletismo há tanto tempo, acho que os meus pais e as minhas irmãs já cresceram, comigo a praticar atletismo, que eu sou o irmão mais velho, e os meus pais foram-se adaptando também, eles próprios ao fim de semana a ir ver as competições, começaram a entender de um desporto que para eles era quase desconhecido, começaram a entender as necessidades que eu tinha, de descansar a seguir ao almoço para treinar à tarde, porque já tinha treinado de manhã, e tudo isso foi acontecendo, não houve
não houve nenhuma reunião para estabelecermos essas regras. Não, isto eu aqui a imaginar, porque desde crianças, como tenho os meus 2 filhos, um quer ver televisão, o outro quer brincar, quer andar de bicicleta, e que às vezes de repente podia acontecer as irmãs não conseguirem perceber porque é que agora não Antes podemos... pelo contrário. Antes pelo contrário. Até são elas próprias que às vezes, sei lá, um exemplo estúpido, mas olha, fechei a janela se não dá corrente de ar. E ele está magro e ainda fica constipado. Esse tipo de coisas, uma preocupação quase extrema. Eu sei que, desculpa, Ticas, eu sei que tu, pegando as tuas irmãs, sei que tu treinas as tuas irmãs, não é verdade? É verdade, é. Queres falar um bocadinho dessa dinâmica? Sim, claro. Eu tenho formação em Educação Física e Desporto Escolar, tenho um curso de treinador também, de atletismo, como é lógico. E então aqui em 2017 iniciei um projeto de treino, prescrição de treino direcionado apenas e só ao atletismo. Desde malta que faz provas de pista, mas sobretudo mais pessoas já com o seu emprego, já com a sua família constituída, que têm algum tempo para treinar. Diria que a faixa etária que mais treina é ali a partir dos 40 para cima, pessoas que fazem maratonas pelo mundo todo, meias maratonas. E então as minhas irmãs vieram também um bocadinho por arrasto, como elas me viram durante a vida toda a praticar atletismo, tendo em conta que eu criei esse serviço de planeamento de treino. Elas foram as primeiras a aderir e são super entusiasmadas com o atletismo. Claro que para elas o atletismo acaba por ser também uma terapia. Trabalham todo dia, ao final do dia ou ao início do dia, fazem uma corridinha 3, 4 vezes por semana, 2 vezes por semana, conforme a disponibilidade ou as provas que às vezes queiram participar, e é extremamente agradável para elas e para mim. Para mim também é um privilégio enorme ver as minhas irmãs a fazer a sua corrida e a sentirem-se bem e sentirem-se saudáveis. E tens a mesma abordagem para com os teus atletas que tens para contigo? Sim, totalmente. Primeiro, modéstia à parte, sinto que sou um treinador super presente, porque acompanho cerca de 50 pessoas e tenho contacto diário com todos eles. Envio-lhes o plano todos os domingos, sem exceção, seja Natal, seja Ano Novo, envio-lhes o plano todo domingo, tenho esse feedback, tenho o plano de competições deles, todos organizados, envio-lhes dicas de alimentação, com a minha pouca formação, ainda que tivesse tido nutrição na faculdade. Às vezes com alguns até estabelecemos também esses planos, entre aspas, mentais, para eles verem o que é que vão ultrapassar durante a corrida, ou seja, sinto que tornei-me, ou estou-me a tornar melhor treinador com as vivências todas que tive ao longo da minha vida. Fui bebendo um bocadinho de cada treinador que fui tendo, por cada clube que fui passando, por cada prova que fui passando, e tudo isso me enriqueceu. E agora também, além de ser algo que eu gosto, sinto também que é quase um dever eu conseguir passar este conhecimento que tenho sobre a modalidade a outras pessoas, e muitas vezes pessoas que quase nem sabiam que o atletismo existia e que agora começaram a correr e que se sentem super bem. Porque, pelo que sei, essas tuas aprendizagens estão acumuladas em cadernos desde sempre, não é? Sim, isso é verdade. A minha mãe diz que aquilo já está a ser demais, mas tenho muito arquivo, desde revistas a recortes de jornais. Eu isto parece um bocado doentio, mas durante anos e anos, todas as notícias que vinham nos jornais, desde que agora entrou a internet, parei com isso. Mas antes da internet e da era digital, eu guardei e tenho lá em casa todas as notícias dos 3 jornais esportivos, eu cortava e arquivava. E tenho lá tudo em casa durante muitos e muitos anos. Eu fiz isso, desde revistas, livros, tudo e mais alguma coisa. Com que objetivo? Boa pergunta. Com que objetivo? Primeiro, porque ainda agora, por exemplo, se for preciso, ainda agora há um mês atrás, perdi ali um dia que não tinha treino à tarde, estive ali 5, 6 horas a ver como é que as coisas estavam em 1995, em 98, em 2000. Para mim é um prazer enorme e aqui, nem sinto o tempo a passar. Estou ali a ver, por exemplo, vou dar um exemplo, o Fernando Mamed, quando bateu o recorde do mundo. Aquilo para mim é uma paixão. Pronto. É uma paixão. Não tenho o objetivo de vender, não tenho o objetivo de nada, é um prazer pessoal, é uma paixão. E falaste aí na dinâmica de treinar os teus atletas, não só do ponto de vista físico, como mental. Explica-nos
um bocadinho e em profundidade ao pormenor o que é essa preparação. O que é que vocês falam? Se estivesse a ter essa conversa comigo, como é que seria a abordagem? Primeiro, eu noto que o corredor, não o atleta em si, não digo o atleta que vem com uma formação desde miúdo, mas o corredor, eu considero corredor e sem qualquer tipo de falta de respeito, à pessoa que nem gostava de correr em educação física e mais tarde, aos 40 anos, decidiu com um grupo de amigos começar a correr. Não tem aquela escola de atletismo, mas começar a correr. E o corredor, por norma, tem logo um primeiro erro que é, quanto mais treinar, mais vou correr. Isso não é bem assim, antes pelo contrário, não é? Não vamos estar a correr 3 vezes por semana, sempre no máximo do nosso esforço, o nosso ritmo máximo, porque vai dar mau resultado. Depois, muitas vezes, querem colocar também essa nova atividade que eles encontraram à frente da família, à frente dos amigos, à frente quase da própria profissão. E quando eu digo um plano mental, começo logo por essas duas abordagens. Primeiro, está a família, está o teu trabalho. Vamos fazer que isto não seja algo que venha roubar tempo às outras atividades, mas que venha acrescentar tempo à tua vida, tempo com qualidade, que ele possa estar a treinar e sentir qualidade de vida, sentir-se realizado. Depois, noutra dinâmica, na abordagem à competição, porque as pessoas vão para a competição, como também não têm essa escola, é normal que isso aconteça, vão para a competição e fazem daquele dia da competição um dia de final olímpica. Tipo, não dormem, não comem, sempre a correr para a casa de banho, e eu tento, com a minha experiência, e sobretudo a palavra que eu mais uso é isso é normal. Se as pessoas me dizem, pá, agora estou super nervoso, eu ligo à pessoa e digo, olha, isso é perfeitamente normal, porque toda a gente está nervoso. Quando não estiveres nervoso, não vale a pena ir competir, porque o teu resultado já não vai fazer sentido. Se não estás nervoso, toda a gente está nervoso. O atleta que vai ganhar essa prova onde tu vais participar está nervoso, o que vai ficar em segundo está nervoso. E por incrível que pareça, às vezes isso é o suficiente para a pessoa se acalmar, porque diz, pá, afinal não sou só eu que estou nervoso, os outros também estão. Não é? E é um bocadinho por aí, essas pequenas dicas, ou esses pequenos ensinamentos que eu fui recolhendo ao longo da minha vida, que eu tento transmitir às pessoas e por norma tem dado certo. E como é que consegues avaliar o tipo de atleta ou corredor que tens pelas solas dos ténis? Isso tem a ver também com... Isso é uma das... Eu quando recebo um pedido de alguma pessoa, estabeleço primeiro um inquérito escrito, onde a pessoa responde a uma série de perguntas, coisas básicas, a profissão, se trabalha por turnos, porque isso também é importante, não é? Se a pessoa acabou de trabalhar 8 horas de noite, não vai fazer um treino intenso da parte da manhã, se os filhos já são adultos ou se são crianças, porque podem passar a noite acordados, todas essas coisas que é interessante eu saber e importante eu saber. E depois peço também fotos das sapatilhas por baixo. Porquê? Porque dá para ver as partes mais desgastadas da sapatilha, dá logo para ver o tipo de passada que aquele atleta tem. Se ele apresentar logo uma passada muito supinadora ou pronadora, que é para dentro ou para fora, há logo uma série de exercícios que essa pessoa tem que fazer. Porque começou a correr há pouco, coloca mal os pés, se calhar daqui a 6 meses vai estar magoado. Isso é mais um detalhe importante, que eu considero importante. E que é, sem dúvida, importante, não é? Sim, Ou seja, sim, percebermos à partida quais é que podem ser os nossos handicaps, algumas fraquezas das quais nós não somos capazes de estar conscientes, e imediatamente, antes de cairmos na lesão que essas pequenas fraquezas nos podem proporcionar, percebermos quais é que elas são à partida e fortalecermos antes de... Ou seja, é prevenção e promoção em vez de reação a uma possível lesão. E tu disseste que acumulaste toda a experiência enquanto atleta e agora partilhas essa experiência com as pessoas que treinas. Que experiência ou que conhecimento é que essa dinâmica te dá que tu aplicas em ti enquanto atleta? Portanto, qual é o que é que te é retribuído desses ensinamentos que tu passas? Já aprendi muito com essas pessoas, imenso. E essa pergunta é super interessante, porque, como devem calcular, eu que já pratico atletismo há quase 30 anos e desde 2004 de forma profissional e atleta de alta competição, isto não é uma linha em progressão. Há altos e baixos. E há momentos, há dias, onde eu me sinto também com menos vontade
e pá, hoje tenho que fazer 2 treinos, X quilómetros, estas tarefas, e pá, não me apetece. E muitas vezes lembro-me do atleta anónimo que eu treino, digo assim, pá, por exemplo, o Zé foi treinar, esteve a trabalhar, vai trabalhar a seguir, tem isto, tem aquilo, ou seja, eles são uma inspiração para mim pelo seu exemplo e dedicação. Eu não sei se tenho tido sorte, que eu acho que tenho, porque os atletas que eu tenho recebido, e se calhar também um bocadinho pela minha moldagem que eu lhes dou, em termos de treino, e é um treino mais tranquilo, todos eles são, diria que 99% deles são exemplos para mim, porque são atletas super dedicados, super disciplinados, que fazem as coisas bem feitas e acabam por ser uma inspiração para mim. Ou seja, eu quase que há ali um efeito de espelho. Eu transmito-lhes os meus conhecimentos e eles transmitem para mim inspiração e exemplo. Quando um deles se lesiona, tu também já estiveste lesionado, foste operado, como é que foi lidar com isso e como é que também usas isso para agora ensinar estes teus corredores a superar essa fase menos má, menos boa? As lesões marcaram também a minha carreira dos últimos anos. Já fui operado 3 vezes aos pés. Sei bem o que custa estar lesionado. Sei bem também que acabo por ficar lesionado, destas vezes estive lesionado e acabo por chegar ao ponto de ter que ser operado por erros meus, por erros também já assumidos por algumas pessoas que estavam ao meu redor. E isso, da mesma maneira que eu consigo transmitir essas experiências relativas ao treino, nas lesões é a mesma coisa. O primeiro conselho que eu dou a um atleta que está lesionado, que é o que eu gostava que me tivessem dado a mim, é calma. Porque a calma, naquelas primeiras horas, é a nossa melhor amiga. Porque um atleta lesionado, sobretudo um atleta profissional, sente uma pequena dor, não é uma lesão, é continuar. Porque eu, se for a avaliar os dias ou analisar os dias que treinei com dor, se calhar passa acima dos 80%, porque dores tenho eu sempre. Mas pronto, quando aquilo já desenvolve e a dor não vai embora e agrava e fica com dor mesmo e é uma lesão, é um pânico geral. Porque há competições marcadas, há viagens tiradas, há estágios marcados, há compromissos assinados muitas vezes e vemos ali um bocadinho a vida andar para trás. E tendo calma e estabelecendo um plano também para a recuperação, sermos aconselhados pelas pessoas certas, não inventarmos nem procurarmos resultados milagrosos, porque não existe. Temos que respeitar o nosso corpo e pronto, é isso que eu costumo dizer aos atletas, é ter calma, respeito ao corpo, avalia, depois depende da lesão, não é? Há atletas que eu digo apenas e só repouso, porque eu tenho a certeza que aquilo é uma mialgia, é uma pequena lesão que vai ser facilmente ultrapassada, muitas vezes derivada, se calhar, à falta de qualidade do sono, uma alimentação menos cuidada, esse tipo de coisas. Às vezes até a saúde oral também é uma coisa que eu tenho apontado muito aos meus atletas e que muitas vezes se traduz em lesão. Às vezes uma pequena cárie, há logo uma inflamação num joelho ou num calcanhar ou algo assim. E depois numa segunda fase, ao final de 5, 6, 7 dias, aconselho sempre, e como é lógico, visitarem um profissional de saúde. Mas tu, quando fizeste essas operações e quando tiveste que estar parado, para alguém que está habituado a treinar, a competir, mentalmente, sem ser a parte de repousar, mentalmente, que estratégias é que usaste para conseguir gerir esses meses de forma saudável, para estar saudável não só fisicamente, foste operado e estás a recuperar, mas também mentalmente? Passei por 2 fases. Uma primeira fase de entusiasmo, ou eu diria 3 fases até. Uma primeira fase de entusiasmo e de alívio, porque olha, fui operado, estou com dores, mas isto agora são dores da cura, vou ficar bem, em breve estarei a correr, deram-me este prazo, se eu fizer tudo certinho, se calhar ainda consigo tirar aqui uma semaninha ou outra e isto vai correr bem. Depois uma segunda fase muito complicada, porque via que as coisas não evoluíam. Afinal, a cirurgia foi mal feita, tive que fazer outra. Voltar tudo para trás, quando eu pensei que já estava a ficar bom, afinal estava pior ainda do que quando foi operado a primeira vez. E foi complicado. Sinto-me
sinto que fui muito pior pessoa, de mau humor, não apetece conversar, não apetece ouvir, não apetece comer, não apetece dormir, não apetece fazer nada. E depois uma terceira fase, onde não corri, é um facto, e estamos a falar de 883 dias que eu passei sem competir, não foi sem correr, mas foi sem competir, desde a última competição, 883 dias. E depois uma terceira fase, onde eu não podia correr, mas aceitei aquilo. Então comecei com caminhada, bicicleta, a empenhar-me ao máximo na fisioterapia, nos exercícios da fisioterapia, e depois, por conselho também de uma pessoa amiga, que por acaso é o presidente da Federação Portuguesa de Atletismo, e ele também tem formação a nível psicológico, eu comecei a treinar, mas era mentalmente. Então tinha uma série de exercícios, onde eu entrava em relaxamento profundo e fazia, por exemplo, 1 hora de corrida. E depois, no dia a seguir, fazia um treino intervalado. E depois, no dia a seguir, fazia um treino de ginásio. E eu acho que aquilo ajudou-me imenso, imenso. Ainda que possa parecer um bocadinho estúpido para quem está de fora, não é? Estar ali alguém, tipo, então, mas tu não treinaste na realidade. Mas pronto, na minha cabeça, visualizei todos os movimentos, todos os exercícios que tinha que fazer e aquilo ajudou-me imenso. Chegava ao final daqueles exercícios meramente mentais e muitas das vezes eu até estava cansado fisicamente porque estava a viver aquilo. Então vamos tirar a premissa de que é estúpido. Explica-nos como é que esse processo faz. Passo a passo. Passo a passo. Pronto, basicamente eu deitava-me numa superfície plana, super confortável. Tinha uns exercícios de respiração para me acalmar, basicamente, onde o meu corpo ficava extremamente pesado, onde eu começava a relaxar músculo por músculo, desde os gêmeos, isquiotibiais, costas, sentia o meu corpo completamente apoiado sobre a superfície onde estava deitado, e depois, ao sinal do meu guia, que era o professor Jorge Vieira, eu começava a elaborar as tarefas que ele me ia dizendo. E eu por vezes não, quase sempre estava ali 1 hora e meia e nem dava pelo tempo a passar. Então ele ia-me dizendo, isso, começa a dar só um toquezito nos cordões, tens os cordões desapertados, aperta os cordões, mete o relógio a contar, podes sair. Primeiro quilómetro tranquilo, deixa-te ir, vais bem, vais relaxado, vais a correr bem, está um bocadinho vento contra, deixa-te ir, segundo quilómetro, terceiro quilómetro e tal, por aí fora. Agora, podes começar a aumentar um bocadinho o ritmo, a tua pulsação cardíaca está ótima, e este tipo de coisas que chegava ao final do treino, e isso, descansa, bebe um bocadinho de água, alonga um bocadinho, e foi um bocadinho por aqui. E fiz montes de treinos destes. Montes de treinos destes. Mudando completamente aqui de tema. Sim, sim. Eu tenho aqui uma questão, tenho imensa curiosidade, que é, há uma, na tua carreira enquanto atleta, há aqui um momento crucial, que é a tentativa de acesso aos Jogos Olímpicos. E pelo que eu sei, e tu falaste disso, ou seja, uma corrida dos 1500 metros tem 3 minutos e qualquer coisa, e tu não consegues atingir os tempos por meio segundo, se eu não estou em erro. Sim. Que sentimento é que fica no momento desses? Até me arrepio ainda. Os Jogos Olímpicos sempre foi, e ainda é, por incrível que pareça, o grande objetivo da minha carreira esportiva. Sei que neste momento as possibilidades são mais reduzidas do que já foram. Em 2012, que foi um dos anos onde eu estava melhor fisicamente, tinha acabado de ser quarto lugar no Campeonato da Europa, 25 centésimos da medalha de ouro e a 5 da medalha de bronze, ou seja, uma corrida extremamente equilibrada, onde eu fiquei em quarto, mas poderia muito bem, com um bocadinho de sorte, se calhar, ter ficado em terceiro e hoje poderia ter uma medalha internacional, assim fiquei em quarto. E já estava ali às portas da entrada nos Jogos Olímpicos, estava a 70 centésimos. Depois vou correr a Espanha numa última tentativa, era o último dia 8/8 de 2012. Faço uma corrida em Espanha, venço a corrida e faço 3:38:47. E os mínimos era 3:48:00, ou seja, a 47 centésimos. Uma frustração tremenda, não vou mentir. Mais um momento complicado, ou seja, tinha acabado de ganhar um meeting internacional que nunca tinha ganho na minha vida e mesmo assim
ganhei a corrida, bati o meu recorde pessoal e foi uma frustração imensa, porque, pronto, o meu objetivo era participar nos Jogos Olímpicos. Não consegui, passei ali uma fase complicada, diria que 2, 3 meses. Nessa altura eu morava aqui em Lisboa, no Centro de Rendimento, onde eu tive 8 anos. Isto foi no 8/8, depois regressei a Lisboa em setembro, completamente fora de forma, porque cuidei-me mal durante essa fase de descanso lá em Viana do Castelo. Demorou muito a engrenar, mas pronto, o meu treinador da altura lá me convenceu, lá voltei, pronto, vamos trabalhar. Se desta vez ficaste tão próximo, nos próximos Jogos Olímpicos, certeza que consegues. As coisas foram evoluindo, fiz mais um campeonato da Europa, fiquei em 6º na pista coberta. Novamente um bom ciclo olímpico, bons resultados, vitórias em meetings internacionais. E, entretanto, as regras são alteradas para a qualificação olímpica. Deixou de ser apenas e só uma marca de referência, passou a ser o ranking mundial, que é como é agora ainda. E então, por ranking mundial, naquela altura, em 2016, foram 45 atletas aos Jogos Olímpicos. E eu, a faltar um dia para fechar a janela de qualificação, estava no lugar 43. 2 lugares dentro, estava tranquilo. Eu pensei sempre que vão-me chamar, certeza absoluta. O que é que acontece? Os 2 lugares, ou há 2 atletas, um de um país, que isto, não sei se vocês sabem, há países, tipo, os Jogos Olímpicos pretendem receber o máximo de países possível. Só que há países, microestados, pequenos países menos desenvolvidos, onde não têm nenhum atleta qualificado. Então o que é que eles fazem? Pode vir um atleta por convite. Então veio um atleta de um país que já não me lembro, sinceramente, que foi convidado para os 1500 metros. E eu passei de 43 para 44. Depois vem outro atleta de outro país e eu passo de 44 para 45. E eu a acompanhar isto online, ainda por cima. E à última da hora, entra um atleta do grupo de refugiados e eu passo para 46, fico de fora. Ou seja, 2012, 47 centésimos, 2016, o primeiro atleta a nível mundial a ficar de fora. Mais tarde veio a pandemia e na altura dos Jogos Olímpicos de Tóquio, em 2021, estava eu de canadianas a recuperar da minha 3ª cirurgia aos pés e também não fui, como é lógico. E ainda assim continuas? E ainda assim continuo, porque ainda alimento a esperança pronto, falta exatamente um ano para os próximos Jogos Olímpicos e alimento a esperança de me aproximar, ou pode ser que agora, não digo que foi azar, ou aquelas circunstâncias que eu tive, pode ser que agora estejam do meu lado, no próximo ano. Vão estar. Esperemos que Vamos sim. ver. Vamos ver. Muito obrigado. Acho que o nosso treino de hoje está feito. Obrigado eu. Queres deixar uma última mensagem, uma última dica aos nossos atletas? Sim, posso deixar que, sobretudo, que acreditem neles próprios, respeitem o seu corpo, respeitem as pessoas que estão ao redor deles, porque às vezes o atleta é egoísta e devemos respeitar quem está ao nosso redor, porque quem está ao nosso redor, se está ali ao nosso redor é por alguma coisa, é porque gostam de nós, porque estão a apoiar-nos e que nunca deixem de lutar, porque mesmo que a gente perca, foi como eu disse no início, perdemos um bocadinho melhor. Perdemos um bocadinho melhor. Tens ganho imenso, nós ganhámos imenso com esta conversa. Obrigada mesmo pela partilha. E a quem nos está a ouvir, obrigada por terem estado desse lado. Beijinhos. Até já.